programa de hoje nos remete ao segundo Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, que aconteceu em junho deste ano na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Courtney esteve presente registrando o evento e aqui em nossos estúdios conversaremos com uma das coordenadoras desse evento, a professora doutora Fernanda Oliveira. Fique com a gente e seja bem-vindo ao Courtney na TV. Nos dias 15 a 18 de junho, o Courtney cobriu o segundo Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos de abolição no Brasil, realizado na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, com a presença de intelectuais, militantes e estudantes da questão racial. A estética é uma forma de reivindicação política, é uma forma de domínio sobre o seu próprio corpo, um corpo negro que sempre foi negado, um corpo negro que sempre foi imputado ao estado de dor, de não humanidade, uma questão que sempre foi externa, enquanto que o corpo negro sempre utilizou-se, afinal essa é a nossa principal ferramenta, para dizer algo sobre si. Então a gente vem desde as irmandades, passando pelos clubes, a própria Frente Negra, enfim, o Movimento Negro Unificado, uma série de grupos negros que utilizaram a estética como uma forma de denúncia, mas também de afirmação, pensando que, eu costumo dizer que a história do pós-abolição nas Américas ela é marcada não por alguma coisa que se opõe, uma oposição, uma questão dual, mas sim por uma simultaneidade. É extremamente importante discutir esses 130 anos de uma abolição inacabada, que é o que vários pesquisadores e pesquisadoras negros e negras têm apontado, assim como o movimento negro, porque nós falamos inacabada porque ainda vivemos uma situação de profunda desigualdade racial no Brasil. Outras imagens do pós-abolição, outras imagens da história do negro no Brasil. Isso aí, para mim, isso é uma revolução também. Que a gente ainda está processando, E o Courtney esteve presente, registrando essas atividades, na expectativa de poder contribuir para o debate, tanto nas salas de aula, quanto nas organizações do movimento social. Nossa convidada de hoje é historiadora, pós-doutoranda pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, com doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado pela PUC do mesmo Rio Grande do Sul e licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é coordenadora do Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História Rio Grande do Sul e do Grupo de Estudos Atinuqué, sobre pensamento de mulheres negras. Tem experiência docente nos cursos de licenciatura em História e Letras e de pesquisa na área de História. Nós vamos conversar com a professora doutora Fernanda Oliveira. Professora, emancipações no plural, por quê? Emancipações no plural tem a ver com pensar a experiência negra em diferentes espaços das Américas, inclusive pensando a América também como um espaço plural, que não cabe em uma coisa só. Então, pensar essas emancipações a partir de diferentes formas de colonização, de questões administrativas desses espaços coloniais e imperiais, como é o caso do Brasil, do Império do Brasil, mas pensar isso de uma forma mais plural, de relacionar, percebendo, tendo por foco, por eixo pelo menos, essa experiência negra nas Américas. E ela é muito diversa? Ela é bastante diversa, mas ela é bastante semelhante também. Ela é diversa a partir da forma como essas organizações administrativas se estabeleceram nesses espaços, ela é diversa quando a gente observa a quantidade de pessoas negras, sobretudo, enfim, africanas e seus descendentes que aportaram nas Américas. Então, ela acaba tendo algumas questões que vão divergir. Mas, por outro lado, a partir da instituição da escravidão, desde o século XV, essa nova forma de escravidão, essa escravidão moderna, nós temos uma forma de organização que é bastante semelhante. E aí, a partir dessa forma de organização bastante semelhante, a organização dos coletivos negros, dos grupos, pensando os grupos de pessoas escravizadas nas Américas, também vai ser semelhante em termos de resistência. Então, a gente tem uma série de questões que vão se aproximar na forma como esses sujeitos, esses homens e essas mulheres negras se organizaram e resistiram a todo esse período de escravidão e organizaram-se também para romper com essa escravidão ainda durante uma sociedade escravista e mesmo na sociedade pós-abolição. Nós sabemos que
a raça, o próprio conceito de raça e as categorias raciais a ele vinculadas, como negro, branco, tudo isso é produto de uma construção. Fale-nos um pouco sobre racialização. Sim. Bom, racialização é uma temática que vem sendo bastante problematizada nos estudos históricos no Brasil, mas também fora do Brasil. Acredito que a gente tem um foco, sobretudo, a partir dos Estados Unidos, que vai começar, a Academia Norte-Americana começa a pensar sobre isso, e a partir dos anos 90, sobretudo dos anos 2000, a gente tem um boom de pesquisas no Brasil que vai começar a trazer essas questões. Racialização, ela pode ser entendida em duas vertentes que se conectam. Por um lado, o conceito de racialização. Racialização nada mais é do que como opera a ideia de raça na sociedade e, por outro lado, como é que se dá esse processo, que é o que é mais caro aos historiadores. Em geral, quem trabalha mais com racialização enquanto conceito é um pouco o pessoal das ciências sociais, da sociologia, e os historiadores e historiadoras caminham mais para o lado do processo. Então, a partir dessa experiência racializada nas Américas, essa escravidão, que não necessariamente se estabelece a partir de uma ideia de raça, mas se mantém a partir de uma ideia de raça. A ideia de raça sustenta. Sustenta. É preciso justificar essa escravidão de alguma maneira. Dentre vários outros elementos que foram utilizados, a ideia de raça ela foi um dos que mais vigorou e certamente aquele que prevalece. Então, pensar essa racialização tem a ver com pensar como que essa ideia de raça ela foi construída lá durante o período escravista e como ela permanece e ela vai se metamorfoseando até chegar aos nossos dias, porque nós podemos falar de racialização ainda hoje quando a gente fala de problemas que são concernentes à população negra imputados por algo maior, né? Sobretudo pelos espaços de poder. Então, a gente ainda continua falando de racialização, ou seja, em pleno século XXI, essa ideia de raça ainda opera e a gente precisa lidar com essa ideia de raça. E isso é importante porque também traz à tona para o debate por que a gente trabalha com a ideia de raça. Porque muitos grupos... E não etnia. Exatamente. Muitos grupos vão reivindicar isso. Não, mas tem que tirar a etnia. Bom, por um lado a gente tem a própria história dessas terminologias, não é? A etnia, por exemplo, ela vai ser colocada, sobretudo no debate público, a partir da década de 50, com os horrores que aconteceram no Holocausto. A pesquisa da Unesco tem a ver com isso? A pesquisa da Unesco está completamente relacionada com isso. A Unesco ela vai ser provavelmente a maior instituição que vai unir forças para que se discuta sobre os problemas que a raça pode causar, né? As interpretações que a raça pode trazer. A grande questão é, quando a gente tem, pegando bem o foco da pesquisa da Unesco, quando a gente tem a pesquisa da Unesco, todos os resultados apontando para a permanência, para a existência de um preconceito racial, sobretudo no Brasil, que até aquele momento era visto como um grande paraíso racial, exemplo, né? que a ideia da Unesco era justamente essa, que as pesquisas sobre o Brasil pudessem dar um norte de o que fazer nas Américas, né? O Brasil como um grande exemplo. E aí a pesquisa vai lá e diz que não é bem assim. Bom, a partir disso se começa a discutir de uma forma mais enfática a questão do racismo, né? Pensando por um lado, quem que ele privilegia e, por outro lado, quem que é desprivilegiado com essa noção desse racismo antinegro. E aí entra em xeque aquilo que, por exemplo, um antropólogo que eu gosto muito, que é o Peter Wade, fala, que é a ideia de que não adianta a gente trocar etnia por raça. Tendo em vista que os problemas que atingem os povos negros na diáspora, eles estão calcados numa ideia de raça. Então, trocar simplesmente essas nomenclaturas não faz com que o problema desapareça do contexto social. Então, está relacionado com isso. O sociólogo francês Pierre-André Taguieff diz que trocar a raça por etnia seria como tentar fazer uma eugenia lexical negativa que imagina matar o fenômeno eliminando a palavra. Sim, exatamente, perfeito, é isso, né? Não cabe nós, inclusive é uma discussão bastante extensa, ela ainda existe, infelizmente, dessas terminologias de qual que se usa, bastante desgastante também, porque é isso, a gente pensar que essas questões sociais, elas estão se fazendo ainda hoje, elas sequer estão no passado. E mesmo que elas estivessem só no passado, mesmo assim nós deveríamos nomear elas pela forma como elas operaram, não é? E hoje ainda elas estão operando, elas seguem aí, então trocar uma palavra pela outra não tira a perversidade do racismo antinegro. Não, e como o Taguieff diz, isso causaria um efeito negativo, na verdade. É como se fosse um disfarce. E é interessante que
essa ideia de trocar raça por etnia cresceu muito no Brasil exatamente a partir do momento em que o movimento negro e seus aliados, nas diversas áreas, começaram a reivindicar políticas de ação afirmativa. Sim. E aí, mais especificamente, a questão das cotas nas universidades públicas, né? Eu acho que das ações afirmativas, a medida que mais mais movimentou esse debate público, sobretudo um debate intelectual de grande monta no Brasil, foi sem dúvida as cotas nas universidades públicas. Que aí a gente vai voltar para o grande cerne do problema, que é a questão do poder, que é o acesso ao poder. Por exemplo, nós não encontramos esse tipo de discussão quando a gente vai observar as discussões em relação às políticas públicas para a saúde, que muito embora tenha uma série de problemas de execução dessas políticas, mas não tem uma grande discussão. Não incomoda. Porque não incomoda. Enquanto que nas cotas tem isso, porque aí vem outros problemas, vem as comissões de aferição, que nós estamos, né, passando por isso agora. E aí, quando se encontra sempre as possibilidades de fraude, porque elas são inerentes, infelizmente, tem sempre esse argumento de não, mas então raça não existe, então por que a gente vai continuar batendo nessa tecla? Enquanto que os estudos históricos estão aí para mostrar que a raça existiu enquanto um fenômeno histórico, ela existe enquanto um fenômeno histórico contemporâneo, que segue se fazendo nas mais diferentes áreas das Américas e que no Brasil não é diferente. E qual a sua visão do impacto dessas políticas, sobretudo na área universitária, que é a sua área? Mudou alguma coisa? Nossa, mudou muito. Eu, sobretudo, que venho de um estado que tem uma retórica bastante conhecida, no senso comum mesmo, de que é um estado branco, como o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem aplicando cotas, sobretudo na URGS, desde 2008, e inclusive antes ainda da política nacional de 2012, e a Universidade do Rio Grande do Sul ela mudou muito. Não obstante, ela ainda enfrenta muitos problemas. Ela enfrenta problemas, por exemplo, de manutenção desses alunos, né? Por exemplo, ainda essa semana teve uma denúncia, por exemplo, em relação a um professor, de vários comentários que ainda alcançam esses alunos e de uma dificuldade presente em várias universidades de lidar com esses problemas e de direcionar esse problema sempre para o aluno cotista. É sempre a vítima, ele cria o problema, ele é a vítima, ele que não entendeu o que foi colocado. Então eu acho que a gente tem, eu sou plenamente favorável, acho que a gente avançou muito, acho que as cotas mudaram a cara da universidade brasileira, elas mudaram a forma como o conhecimento é repassado na sala de aula, e esse foi um dos argumentos das cotas, de que ela pluralizaria a forma como o conhecimento circula, porque coloca diferentes conhecimentos em contato, e isso está acontecendo. Agora, aquela visão que, por exemplo, é defendida por grandes corporações internacionais, corporações com sede nos Estados Unidos, sobretudo, de que essas políticas de diversidade, de maneira geral, não beneficiam apenas os objetos da política, mas beneficiam a instituição, porque elas trazem uma pluralidade e, portanto, mais riqueza. É isso? Sim, exatamente. Até porque é isso. Aí vamos voltar para a própria etimologia da palavra, do que significa universidade. Esse conhecimento universal, de colocar vários conhecimentos em contato. E, infelizmente, a universidade ainda tem dificuldade de fazer isso. E se ela avança, e eu acredito que, de fato, nós avançamos muito, é fruto desses diferentes alunos cotistas negros e indígenas que estão dentro dessas universidades, quilombolas também, assim como, né, as outras subdivisões que a gente vai ter dentro das políticas de ações afirmativas, que vão pluralizar e deslocar o foco, que era de manutenção de poder, sim, que a gente tinha e ainda tem em vários cursos, sobretudo os cursos de maior prestígio. A gente desloca o foco e coloca uma outra possibilidade de aprendizado. E eu acredito que isso é sempre extremamente positivo, a gente só tem a ganhar com isso. E a sua resposta nos remete à questão da branquitude, mas nós vamos falar sobre ela depois do intervalo. Hoje estou conversando com Fernando Oliveira, historiador e membro da organização do 2º Seminário Internacional Histórias da Pós-Abolição no Mundo Atlântico, que se realizou recentemente no Rio de Janeiro. Fernanda, nós terminamos o outro bloco prometendo abordar a questão da branquitude. Hoje em dia, diferentemente do passado, há muitos trabalhos nessa direção, que procuram ver exatamente o privilégio branco e não a inferiorização do negro. Como é que você se posiciona diante disso?
Eu acho que isso é fundamental e, sobretudo, dentro da história. A história é um campo ainda em que essas discussões ainda estão engatinhando. A sociologia, a antropologia, de uma forma geral, a psicologia social tem avançado muito, tem muita produção na academia brasileira e a história começa agora a tatear essas questões. E eu acho que isso é fundamental porque isso é também atentar para uma problemática que já havia sido colocada há bastante tempo. A gente tem, pelo menos em 1903, a obra do Du Bois com As Almas da Gente Negra, problematizando a questão do problema do negro, dizendo que o problema do negro não era um problema do negro, mas um problema que naquele momento a nação norte-americana havia criado para o negro. Uma patologia social da sociedade americana. Que encaminha justamente para aquilo que o Guerreiro Ramos trouxe para o Brasil para pensar a patologia social do branco na década de 50, e nós estamos nos anos 2000 e nós ainda não conseguimos avançar muito nesse sentido no campo da historiografia. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, acredito que é fundamental, porque é isso, é deslocar também o problema que está sempre centrado no negro. Se esquece de pensar como que esse problema ele foi criado. E os estudos de racialização apontam para isso. O trabalho da Vlamir Albuquerque para pensar a Bahia, por exemplo, já apontava para isso, a necessidade de atentar para as medidas públicas, por exemplo, as medidas políticas do Império, ali no ocaso do Império, do surgimento da República, de como foram criadas medidas políticas, de fato, né, que eram racializadas, porque a gente também tem essa ideia de que o Brasil não teve nenhuma medida de cunho racializado. Não teve segregação oficial. É evidente. Então é isso, porque sempre se compara muito com os Estados Unidos. E claro que são processos históricos bastante diferentes, mas a forma como o Brasil gestou suas políticas também foi pautada numa questão racial. E isso, se a gente vai falar de um racismo antinegro, a gente está falando de um grande sistema onde a gente precisa perceber, por um lado, essas questões que alcançam o grupo negro. Se alcança os grupos negros negativamente, tem um outro lado que é privilegiado. Se alguém ganha, alguém perde. Alguém perde. Então, a gente precisa entender quem é esse alguém que ganha, sobretudo se a gente está com olhos no futuro, se a gente quer construir uma sociedade que seja de fato igualitária e que a gente possa avançar de fato na questão de desconstruir privilégios, passa por, num primeiro momento, reconhecer privilégio. Branquitude é isso, é reconhecer um privilégio branco, passar por um letramento racial, um pouco do que a Lia Schuckmann vinha trabalhando, do que o Lourenço Cardoso vem trabalhando para pensar branquitude. Então, acho que a gente tem muito a ganhar com esses estudos que estão sendo produzidos no Brasil e a história precisa avançar nesse sentido, porque isso é fundamental, isso é um traço estruturante da história desse país. Uma grande novidade, muito bem-vinda novidade, na luta contra o racismo no Brasil tem sido a assunção de um protagonismo pelas mulheres negras. Vamos ver um vídeo sobre isso? Vamos lá. Dentro do projeto Afromemória, 21 anos de história em movimento, o capítulo sobre as mulheres negras exibe um conteúdo enriquecedor. A participação das afrodescendentes no difícil processo de emancipação da população negra. A presença das mulheres foi fundamental para a ampliação do debate nacional sobre o racismo. Com a sua participação, o movimento negro fortaleceu o processo de emancipação da população de origem africana. Na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né, entrando aí também, fazem da mulher negra este ser, assim, né, que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Nós temos grandes atrizes, nós temos figuras, por exemplo, como uma Zezé Mota, como uma Léa Garcia, como uma Ruth de Souza, como a Chica Xavier, como a Zenaide, essas mulheres assim, de uma força de interpretação extraordinária. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que o espaço delas já está pré-determinado dentro desse espaço, né? Lélia Gonzalez falou isso pelo menos quase mais de 20 anos atrás, quase uns 30 anos atrás. Essa realidade permanece? Essa realidade permanece. E é interessante perceber que esse protagonismo feminino ele não é uma coisa nova.
Ele é uma coisa que talvez seja um traço, mais um dos traços marcantes da nossa identidade. Mas esse protagonismo em outros espaços de visibilidade, ele começa a romper outras barreiras agora. E isso está conectado com o que nós já falamos antes, com a questão, sobretudo, das cotas. Eu acho que as mulheres negras, me parece, hoje, elas começam a ocupar outros espaços de poder em maior número, o que ainda é bastante insatisfatório. Acaba de sair uma pesquisa sobre a pós-graduação, sobre mulheres negras docentes nas universidades públicas brasileiras. Mínimo, né? É um percentual super baixo, não chega a 1%. Então, ainda é pequeno, mas a gente tem alguns avanços. E desde esses avanços, a gente vai construindo outros espaços que contribuem para uma outra narrativa sobre a história desse país, sobre uma outra narrativa sobre a história do povo negro, e uma narrativa que é plural, inclusive, para pensar a sociedade brasileira, porque é isso, são grupos de mulheres, isso é importante que se enfatize, em geral são coletivos, são mulheres que fazem parte de outros grupos também, que chegam nesse lugar e que mais que isso também são bastante relacionadas com o seu grupo de origem. Então elas reivindicam, né, nós reivindicamos uma outra narrativa histórica, e isso pluraliza também. Então eu acredito que é isso, né, a simultaneidade dessa experiência diaspórica, ela traz o novo e aquilo que já não é tão novo, aquilo que é uma experiência compartilhada, um legado de mulheres negras, com uma nova face que tem a ver com essa contemporaneidade, né? Política. Essa é uma área na qual, aparentemente, nós não avançamos muito. Negros em geral, mulheres negras particularmente. Qual a sua opinião sobre isso? Eu tendo a concordar que ainda a gente está precisando dar passos maiores, assim, e a gente deu alguns passos, mas esses passos eles foram bruscamente impedidos de terem sequência, não é? A gente tem uma série de exemplos aí na história, sobretudo das mulheres negras, né, de uma dificuldade uma dificuldade imposta, evidentemente, de não dar sequência. Mas, por outro lado, isso cabe exatamente quando a gente fala de uma política institucional, que é um espaço de poder fundamental. Mas, por outro lado, a gente também não pode deixar de reconhecer esses outros espaços de política que sempre fizeram parte das nossas experiências negras. A gente vem desde um período de escravidão, de coletivos, de pequenos coletivos, chegando no grande exemplo do Quilombo, mas várias outras formas de coletividade negra, passando pelas irmandades, enfim, passando pelos clubes negros, e aí uma série de outros agrupamentos e de formatos coletivos que a gente tem, sobretudo a partir da década de 70, onde as mulheres negras sempre tiveram um protagonismo bastante presente, bastante forte. Então, eu penso que é isso, né? Essa simultaneidade, ela marca a nossa história. A gente está sempre disputando outros espaços, nos espaços que, por excelência, nunca foram nossos. A gente tem muito mais dificuldade de dar sequência, a gente entra, mas tem dificuldade de permanecer, muitas vezes expulsas desse lugar, impedidas de continuar nesse lugar, mas por outro lado tem vários outros agrupamentos onde a gente continua fazendo esse trabalho de base que é fundamental e esse cuidado que é coletivo também. Você mencionou os clubes negros. Qual o papel desses clubes? Nossa, aí aquilo que eu venho me debruçando assim, ao longo da minha trajetória acadêmica. Os clubes negros têm um papel fundamental em termos de movimento social negro. Pelo menos a gente tem clube no Brasil, pelo menos desde 1872, com a primeira experiência aqui em Porto Alegre, Floresta Aurora, criado ainda durante a escravidão, tendo por objetivo comprar cartas de alforria, assim como também conduzir para enterramentos. E a gente vai ter, os clubes negros, eles vão passar por uma série de transformações que estão relacionadas com suas épocas, em termos de objetivos que eles vão pleitear. E isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que sempre se manteve o espaço da sociabilidade negra, e pensar que a sociabilidade é um espaço de luta política também, de um espaço de formação de autoestima, de manutenção de coletividade, de formação de famílias, de uma série desses valores que sempre foram tão caros para a comunidade negra, ao mesmo tempo, ao lado desses objetivos, sempre se gestaram outros. Ora com a bandeira da educação, que sempre foi extremamente presente, sobretudo na primeira metade do século XX, a gente tem uma gama de clubes que vão ter, por exemplo, escolas nas suas sedes.
um dos clubes que eu pesquiso, que é o Clube Cultural Ficaí de Pelotas, que ainda está em atuação, que foi criado em 1921, ele teve uma escola na sua sede na década de 50, uma escola pública, uma escola financiada com o apoio do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ter uma escola nessa sede diz sobre os objetivos políticos desses espaços, das microformas de poder também que esses coletivos nunca abriram mão. E aí a gente vai passar pela década de 70, com os bailes black, a gente teve aqui no próprio Rio de Janeiro com o Renascença Clube, e chega até os nossos dias com esses clubes ainda operacionalizando como um espaço de resistência negra e de identidade negra, um lugar onde se reconhece como clube de negros e que rompe outras barreiras também. Isso eu acho que é fundamental para a gente pensar essa complexidade da cultura negra, né? A cultura negra ela está extremamente relacionada com política, ela não cabe só na questão da sociabilidade, ela não cabe única e exclusivamente na questão do lazer, ela é muito mais ampla que todas essas questões, e os clubes têm um papel fundamental, ora para gestar outros protagonistas, né? Foi um espaço onde surgiram grandes lideranças políticas, homens e mulheres negros aí também dentro desses lugares, para irem para outros lugares e voltarem para esses espaços também. Então, acredito que é uma organização do movimento social negro que a gente, inclusive, precisa resguardar, porque muitos desses espaços têm passado por uma série de problemas de manutenção de sede, de continuação de suas atividades, tendo em vista que a maior parte deles hoje já não conta com um grande número de associados, acaba que depende muito mais do seu espaço físico, sobretudo do aluguel da sede. Então é um espaço que a gente precisa também acolher e trazer junto, porque tem uma grande história dentro desses espaços, desses clubes negros. Agradeço então à professora Fernanda, esperando poder contar com a sua presença em outras edições do Coaching na TV e muito sucesso na sua carreira como militante e ativista do movimento negro. Sou muito grata. Eu conversei com a historiadora Fernanda Oliveira e para rever essa entrevista e todas as outras é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. A gente precisa sempre acompanhar o Cultine e o material histórico é fundamental, né? Os vídeos históricos, desde a década de 70 que vocês têm produzido. Muitos parabéns por esse trabalho e que continue firme na luta.